E agora eu vou conversar com o nosso repórter Eliezer Pereira, que está nas ruas de São Paulo. E daqui a pouco vem com perguntas das pessoas que estão passando para o nosso tema de hoje. A gente fala sobre imposto de renda. Boa tarde, Zeca. Olá, Jaque. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para quem assiste o nosso programa de hoje. Exatamente isso. Estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e vamos levar, Jaque, até aí o seu bate-papo, algumas dúvidas da população sobre o imposto de renda. Vale ressaltar que a declaração começa a ser entregue a partir do dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril do ano de 2015. A estimativa da Receita Federal é receber 27 milhões e 500 mil declarações, o que dá mais ou menos umas 700 mil declarações a mais do que no ano de 2014, Jaque. Outro detalhe importante é que esse ano, como no ano passado, apenas pela internet e pelos dispositivos móveis, smartphones, tablets, é que a declaração pode ser enviada, não tem mais como mandar através de papel nem em disquete. Daqui a pouquinho, durante o bate-papo, já que eu estou de volta, levando as perguntas aqui da população para o nosso especialista, para poder esclarecer essas dúvidas também, Jaque. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Daqui a pouquinho o Richard vai estar aqui com a gente esclarecendo as nossas dúvidas. Já também tem artesanato, a gente aprende a fazer uma caixa noivinha em MDF com Daniele Medeiros, que é artesã. Sai daí não, volto já. Nosso programa está de volta, daqui a pouco tem artesanato, você pode separar papel e caneta para anotar a lista de material, passo a passo, esclarecer as suas dúvidas. Eu quero mandar um beijo muito especial para uma amiga que está me assistindo, a Jaque. Jaque, ó, um beijo para você, foi muito bom estar com você e com a sua família ontem, ela está se recuperando de uma pequena cirurgia. Fica bem, amiga, pra gente sair, passear e eu te levar para comer aquele pão de queijo com doce que eu prometi, tá? Fica bom, um beijo para você, pro Josh, pro Jeff, pra dona Neide, pra toda a família, tá? E se você quiser, a gente manda beijo pra você também que tá nos assistindo. Manda seu recado lá na nossa fanpage. Eu tô esperando a sua participação, ó, Nosso PGM, facebook.com/Nosso PGM. É fanpage nova, né, Caio? A gente fez uma fanpage nova. Curte? Já curtiu nossa página? Como essa fanpage é nova, quando a gente chegar... Em quantas curtições a gente vai dar prêmio? 100. É novinha, não é? Não tem nada, acabamos de fazer, não foi isso? O quê? Já tem 25 mil? Ah, já tem 25 mil? Então quando chegar em 30 mil, é isso? Quando chegar em 30 mil curtições, a gente sorteia um presente aqui ao vivo. Então, ó, curte, que a gente vai fazer uma promoção assim que chegar nos 30 mil. Fala pra galera que você conhece curtir Nosso PGM, facebook.com/Nosso PGM. Quer que eu te mande um beijo, um recado? Tá fazendo aniversário? Manda pra gente lá que a gente tá esperando a sua participação. E agora, no nosso bate-papo, se você tiver dúvida, você pode participar ligando também. 0 operadora 11 3337 5886. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio para conversar com a gente o Richard Domingos, que vai falar sobre o imposto de renda. Tudo bem, Richard? Boa tarde. Ótimo, tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Richard, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: de 2 agora, de março, até 30 de abril a gente tem para entregar o imposto de renda, é isso? Exatamente. Dia 2 ao dia 30. A primeira pergunta é que eu vi, o nosso repórter Eliezer Pereira agora há pouco falou, mais pessoas, a expectativa é de que mais pessoas entreguem, é isso mesmo? Isso, mais de 700 mil declarações são esperadas pela Receita Federal. Isso se dá ao número de contribuintes que tiverem reajuste salarial e a tabela do imposto de renda não atingiu, não contemplou essa inflação, ou seja, o contribuinte acabou ganhando um pouco mais que a inflação, automaticamente ele passa a estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então isso não é só mais gente que está trabalhando, é gente que está ganhando mais também, né? Ou que está ganhando mais, ou a tabela da declaração de imposto de renda que não foi corrigida nos mesmos índices da inflação. Aí a pessoa vai ser obrigada a declarar. Exatamente. Pode perder dinheiro declarando? É a primeira pergunta que eu vou fazer, mas é daqui a pouco, porque primeiro eu vou falar com o nosso repórter. Você quer saber também se você pode perder dinheiro, né? Tem que declarar sempre, mas o que a gente faz para receber de volta aquilo que está retido na fonte? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o nosso repórter, que já tem gente na rua querendo fazer pergunta, não é verdade, Zeca? Exatamente. Já aconteceu com você o tal do retido na fonte? Você já viu isso lá? Ah, já aconteceu, né, Jaque? Isso é padrão, né? A gente sempre tem um dinheirinho que já fica ali direto, e aí às vezes quando você vai fazer a declaração, colocar tudo ali direitinho na ponta do lápis, ainda falta um pouquinho para você pagar também, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, né? Não tem muita novidade nisso, não. Não tem.
Exatamente. Bom, Jaque, vou aproveitar aqui do meu lado está o Nilton, ele vai fazer uma perguntinha para a gente. Nilton, boa tarde. Qual que é a sua dúvida sobre o imposto de renda? Quem são os dependentes? Ok. Aí, Jaque, ele quer saber quem que ele pode colocar como dependente na declaração do imposto de renda. Muito obrigada, Zeca. Daqui a pouco ele está de volta. Uma boa pergunta, porque acho que é uma pergunta recorrente até, né? Isso, Inclusive, 7% das declarações de imposto de renda que ficam retidas na malha é devido a informações sobre dependentes. Colocadas de forma errada, Exatamente. né? O contribuinte ele não tem que ficar muito preocupado em acertar, em decorar esse tipo de informação. O próprio programa disponibilizado pela Receita Federal, ele traz lá a relação dos seus dependentes. Eu vou citar alguns que são os principais. Por exemplo, a esposa, o cônjuge ou o companheiro que conviva há mais de 5 anos ou tenha filho em comum. Né? São os filhos até 21 anos, né? Ou algum filho incapacitado mentalmente ou fisicamente para o trabalho. Os filhos até 24 anos que cursam faculdade ou em alguma escola técnica, são os pais, avós, bisavós que têm uma renda inferior a R$ 21.457 no ano, são os netos, os irmãos, netos e bisnetos ao qual o contribuinte tem a guarda ou a guarda dessas pessoas, né? Enfim, são todos aqueles do ambiente, do núcleo familiar, tá? Esse filho, essa esposa ou marido, no caso, não podem trabalhar para serem considerados dependentes? Não, podem. A declaração, quando a gente remete a informação sobre uma declaração com dependentes, na verdade, o contribuinte ele faz uma declaração única, juntando as informações também de seus dependentes. Essa pergunta foi muito bem colocada, Jaqueline, porque a declaração de imposto de renda, quando você relaciona algum dependente, você também tem que trazer para essa declaração as dívidas, os bens e direitos, os rendimentos e as despesas. É justamente por conta disso que muitas vezes o contribuinte tem a sua declaração presa na malha. Ele relaciona como dependente, mas não traz a informação desses dependentes na sua declaração de imposto de renda. Uma pergunta recorrente, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, às vezes os meus pais tinham essa dúvida. Eu já trabalhava, só que como estagiária, então não precisava entregar a declaração de imposto de renda. Só que o meu pai me ajudava com a faculdade, portanto a pergunta sempre era, ele pode colocar lá que ele paga a minha faculdade ou não porque eu trabalho? É uma pergunta interessante. Coloca ou não coloca? Isso abate ou não abate? Então, se você estiver relacionado como dependente dele, não só os rendimentos da remuneração da ajuda de custo do estágio, mas também as despesas referentes à sua faculdade, deverão ser relacionadas à declaração do seu pai. Tá? E existe um mito aí que tem que tomar muito cuidado. Não há limite de idade para entregar a declaração de imposto de renda, nem tão quanto o início de atividade para você entregar. Se você já tem rendimentos superiores aos limites estabelecidos pela legislação, já tem bens e direitos, você já relaciona uma daquelas hipóteses que o contribuinte esteja obrigado, você já está obrigado. Às vezes o contribuinte pode ter 10 anos, 15 anos, ele já é... Uma herança, sei lá, por algum motivo. Ele pode estar obrigado a declarar. E muitos contribuintes também idosos, muitas vezes eles não têm mais o rendimento, mas eles têm um patrimônio que faz com que ele esteja obrigado a declarar o imposto de renda. Então não tem limite nem máximo, nem mínimo para entregar a declaração de imposto de renda. É lógico que na época, eu estou falando há 10 anos, eu tinha essas dúvidas, meu pai conversou com o contador e tudo mais. Só que aí você falou uma coisa que me chama muita atenção. Quem é responsável pela declaração de uma criança, por exemplo, de 10, 11, 12 anos? O responsável legal por essa criança fica responsável por essa declaração? Exatamente, ele fica responsável, porque essa declaração pode ser entregue separadamente dos seus pais ou dos seus responsáveis, ou ele pode ser entregue juntamente na condição de dependente. Né? Então, isso acontece muito. Muitos pais, por exemplo, separados, onde o filho recebe uma pensão para que o cônjuge que está recebendo a pensão não pague mais imposto de renda, o cônjuge, esse responsável pela criança, faz uma declaração em separado dessa criança para justificar os rendimentos de pensão alimentícia que são tributáveis para fins de imposto de renda na fonte. Então, isso também é uma forma de planejar tributariamente. Então, por isso que é importante, antes do contribuinte sair fazendo sua declaração... já consegui baixar o programa, deixa que eu faço, calma, né? É muito importante que, se tiver alguma situação diferente daquela que ele está acostumado, ele procure um especialista, um contador, um advogado, um economista que tenha, ou alguém até que já tenha feito declaração de imposto de renda, que conheça o mínimo sobre legislação. Eu queria só voltar um pouco atrás do nosso bate-papo para uma pergunta que eu não fiz sobre quem é obrigado a declarar imposto de renda. Você já trouxe alguns dados aqui para nós, mas eu queria falar também a respeito dos autônomos.
eles são obrigados a entregar a declaração? Então, existem 6 ou 7 hipóteses que faz com que o contribuinte esteja obrigado a declarar imposto de renda. Então, isso vale para autônomo, vale para qualquer pessoa. Então, se o autônomo, por exemplo, tiver rendimento tributável acima de R$ 26.816 no ano de 2014, ele vai estar obrigado. Mesmo que ele não tenha esse rendimento, mas ele teve posse ou propriedade de bens em 31 de dezembro de 2014, no valor de R$300 mil, valor de custo, ele está obrigado. Então, ele vai ter que se enquadrar, tá? Então, toda pessoa a dica para o contribuinte eu pego a lista dos itens que me traz a responsabilidade para entregar o imposto de renda e verifico se eu me enquadro em uma ou mais desta lista. Preste atenção nisso. Eu vou falar novamente com o nosso repórter, ele é Zeca, que está nas ruas. Zeca, tem mais pergunta aí? Sim, Jaque, tem mais uma perguntinha aqui, ó. A Ariane está aqui do meu lado e ela vai fazer uma pergunta que é muito interessante. Uma boa tarde, Ariane. Qual que é a sua dúvida sobre o imposto de renda? Boa tarde. A minha dúvida é relacionada ao CPF. No caso, a pessoa, quando ela usa muito o CPF, dá o número do CPF dela para outras pessoas, colocar na nota, isso prejudica em alguma coisa? O que pode estar acontecendo em relação a isso? Obrigado, Ariane. Tá aí, já que a dúvida dela é com relação ao uso do CPF nas compras, se isso pode dar algum problema. E tudo mais, né? Exatamente. Muito obrigada, Richard. Então, a Receita Federal, a cada mês, a cada ano que passa, ela vem se informatizando e vem cruzando informações. É natural que, no futuro, essas informações de gastos dos contribuintes possam ser cruzadas com seus rendimentos. O que é a declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda é onde você informa seus rendimentos, o seu aumento ou diminuição do patrimônio, né? Mostrando a origem de onde veio esse dinheiro. Então, a nota fiscal paulista e a nota fiscal carioca, em alguns outros estados também instituído esse tipo de programa de incentivo fiscal, faz com que o contribuinte lance mão do seu CPF, né, e lance os gastos que ele obteve em determinado período. Hoje... E pode pôr de outra pessoa, é permitido, ou isso não é permitido? Não, é permitido. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, de às vezes estar com a minha mãe, ela fala, não precisa pôr no meu CPF. Eu falo, põe no meu, depois eu pego um dinheirinho, E não fui eu que fiz aquela compra. Então, hoje a Receita Federal não faz esse tipo de cruzamento, tá? Mas não é muito falar que no futuro ela possa vir a fazer. Isso. Assim como ela faz, por exemplo, com o IPVA. Porque no início eu tive a impressão que a ideia era essa mesmo, era fazer esses cruzamentos em breve. Não, a intenção não é essa. A intenção é aumentar a arrecadação do tributo estadual, fazendo com que aquele varejista... Na verdade, a ideia é fazer com que não se sonegue, né? Exatamente, que deixe de ter o cupom fiscal, a nota fiscal emitida, né? Dando um prêmio para aquele contribuinte que pedir a nota fiscal paulista. Atualmente não existe nenhum tipo de cruzamento. Pode continuar, alguém fez uma compra, você acha que vai ser interessante, pode pedir para pôr no seu. Atualmente não existe, tá? Então, mas existe uma lei complementar em vigor desde 2001 que permite esse tipo de cruzamento entre os entes públicos, tá? Você deu o seu CPF, ele pode ser usado a qualquer momento. Mas não existe isso na Receita Federal ainda? Ainda não existe. Até porque daí não vai, se houver, provavelmente isso vai ser explicado e não vai mais ser permitido, né? Porque o fato de você ter adquirido algum bem ou alguma coisa sugere que você tenha tido renda. Mesmo que haja no futuro algum cruzamento, a Receita Federal chamará esse contribuinte para explicar, olha, você consumiu determinadas despesas, de onde veio essa remuneração? E aí vai as explicações mais prováveis para cada situação. Olha, essa despesa aqui não é minha, é da minha mãe, meu pai utilizava meu CPF para fazer as compras do supermercado no nome dela. Então, quer dizer, o contribuinte, ainda que no futuro tenha qualquer tipo de cruzamento da Receita com as informações da Secretaria da Fazenda, o contribuinte ainda vai ter o tempo de se explicar para o leão. Eu me lembro que no ano passado foi muito interessante, outro dia eu cheguei na produção, perguntaram para mim, você já pegou? Eu falei, o que? Já recebeu aquele dinheiro da nota fiscal paulista? Um tinha recebido 500, outro 300, eu entrei, tinha, tudo bem, é um valor às vezes que não é tão alto, mas é um valor que está lá, você deu seu CPF, as pessoas ficam empolgadas com isso, não deixa de te incentivar a pedir a nota fiscal, não é mesmo, Richard? Exatamente, no mês de abril e mês de outubro, a Secretaria da Fazenda sempre disponibiliza os lotes do segundo semestre do ano anterior e do primeiro do ano vigente. Então, vale a pena. Aquele contribuinte que procura ter uma situação diferenciada hoje, buscando documento fiscal, ele está contribuindo para ter um Estado melhor. Nós temos também, além disso, fiscalizar os nossos governantes, né? Que só isso não vai resolver o problema. Dinheiro a gente está provendo através da nota fiscal paulista. O problema é saber se ele está sendo utilizado corretamente. Aí vale um outro bate-papo com o programa inteiro, né, Richard? Eu vou fazer uma pergunta do Alexandre, que deixou lá na nossa fanpage uma dúvida. Ele perguntou se ele fizer a declaração de pessoa jurídica,
Ele precisa fazer a declaração de pessoa física também? Exato, são duas declarações distintas. Uma coisa é a pessoa jurídica, muitas vezes ele abre uma MEI, que é uma microempreendedor individual, ou ele tem uma empresa normal, uma sociedade limitada, onde ele se enquadra no Simples, né? Ou no lucro presumido. Então, a pessoa jurídica é um outro universo, né? A pessoa jurídica, ela não obriga o contribuinte pessoa física a entregar a declaração, como antigamente fazia, mas são dois universos diferentes. Então, ele vai ter que prestar conta da sua empresa para o Fisco Federal e também deverá prestar conta da sua pessoa física se ele estiver naqueles 7 itens que os coloca na condição de responsável para entregar a declaração de imposto de renda. Senão, não precisa. Senão, não precisa. Richard, quando você falou para nós a respeito dos bens que a pessoa pode ter que tem que ser declarado. Bens que estão sendo financiados, a pessoa adquiriu uma casa no valor de 300 mil reais, 400, seja lá, quanto for. Só que ele está financiando, ela por enquanto só pagou a entrada dessa casa. Isso deve ser declarado também? Se esse contribuinte estiver obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, todos os seus bens e direitos deverão ser lançados na ficha de bens e direitos. O que esse contribuinte terá que fazer? Ele vai ter que lançar o valor do sinal que ele pagou o ano passado, mais as parcelas que ele fez o pagamento até 31 de dezembro de 2014. Isso é muito importante, há um erro muito comum nesse lançamento, porque os contribuintes lançam geralmente o valor total do imóvel. Sendo que não pagou tudo ainda, Que não pagou tudo, e também lança em dívidas e ônus o saldo devedor do financiamento. Esse é um procedimento incorreto. O que ele deve relacionar na ficha de bens e direitos é exatamente o que foi gasto no ano de 2014. Portanto, o que ele pagou naquele ano. Exatamente. No caso de um casal, essa casa, esse imóvel, esse apartamento foi comprado em conjunto. E os dois têm que declarar imposto de renda, só um coloca? Então, eles podem fazer... Porque pode estar no nome de um casal, então, né? Se eles tiverem a declaração em conjunto e o bem for do casal, um contribuinte lança isso em sua declaração de imposto de renda, informa outra pessoa, o outro cônjuge, lança na sua imposto de renda com o valor zerado, informando que este bem foi lançado na declaração, por exemplo, do marido. Tá? No caso de casal também, há a possibilidade de fazer a declaração em conjunto, ou seja, todos os bens desse casal serão lançados em uma única ficha de bens e direitos. Ó, vou falar uma coisa. O doutor Richard está explicando, a pessoa baixa o programinha e acha que é fácil, são muitos detalhes, né, doutor? Às vezes, quanto mais coisas a pessoa tem, às vezes a pessoa tem uma casa aqui, uma casa na praia, os dois têm renda. Tudo bem, você mesmo pode fazer, mas às vezes precisa de um auxílio para conseguir fazer isso, né? Dependendo, assim, a grande maioria das declarações de imposto de renda, o próprio contribuinte faz. Agora, a partir do momento que ele comprou bens e direitos, ele operou em bolsa de valores, ele teve ganho de capital no ano, quer dizer, teve espólio, por exemplo, uma herança que ele acabou recebendo, alguns detalhes que fogem o dia a dia da rotina daquele contribuinte. Procura se informar antes de fazer, né? Procura se informar antes de fazer, para evitar que ele preste informação errada para a Receita Federal. Tem mais uma pergunta nas ruas, Zeca? Olá, Jaque. Estamos de volta aqui, mais uma dúvida, mas vale lembrar, Jaque, antes da gente ouvir a pergunta do Roberto, que o nosso telespectador tem que estar realmente atento a todas essas orientações, porque quanto antes ele entregar a declaração, antes ele recebe a restituição também. Isso se ele tiver direito, então vale ficar atento para logo no começo do prazo enviar a sua declaração. Aqui ao meu lado está o Roberto, vamos ouvir a dúvida dele sobre imposto de renda. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, eu gostaria de saber que fazem 2 anos que a gente não faz declaração, né? Qual é o procedimento para regularizá-la? Ele deveria fazer e não fez, é isso, Zeca? Exatamente, deveria fazer e não fez e está querendo acertar agora. Ele quer saber como é que ele faz esse procedimento, Jaque. Muito obrigada, Zeca. A primeira pergunta é, Richard, quando a pessoa não faz, o que acontece? Então, existe uma penalidade na legislação de R$ 165 para quem não entregou a declaração e deveria entregar. Essa penalidade pode chegar a 20% do imposto devido. Então, aí depende muito quanto nesses 2 anos, o quanto ele somou de imposto devido. Se ele é obrigado a declarar e não fez, o que ele vai ter que fazer? O CPF fica bloqueado, é isso? Isso acontece mesmo ou não? Não fica bloqueado, não fica bloqueado. Mas o que ele tem que fazer é baixar o programa desses 2 anos do site da Receita Federal, né, que é o ano de 2014, ano base 2013, e o ano 2013, ano base 2012.
né? Baixe esses dois programas, preencha a declaração no formato original e baixe também o programa ReceitaNet e entregue a declaração via internet. Pode entregar os 3 de uma vez, é Pode isso? entregar as 3 declarações. Esses 2 que estão faltando, ele pode entregar antes desse prazo? Já pode entregar Quanto agora? mais cedo ele fizer, melhor. Por quê? Porque a penalidade da não entrega, ela vai aumentando... A multa é cumulativa. Ela vai aumentando 1% ao mês. Então, se ele tiver, eventualmente, um saldo devedor de imposto, por exemplo, do ano passado, ele somou mais ou menos 8 meses de atraso, então ele vai pagar até 8% do imposto do saldo do imposto devido. Ou seja, se ele entregar agora, ele vai diminuir a possibilidade de chegar nos 20%, né, que é a multa máxima. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando até o que o Zeca falou, ele falou sobre restituição. A pergunta até do começo do bate-papo que eu fiz é: quem tem direito a restituir? Quem tem que pagar alguma coisa para o leão? Explica isso pra gente. Nem todo mundo tem direito à restituição do imposto de renda. Então, aquele contribuinte que não teve em nenhum mês do ano nenhum tipo de retenção de trabalho assalariado, de prolabore ou de pessoa física, para freelancer de uma empresa, por exemplo, não houve retenção na fonte, ele fatalmente não vai ter o que restituir. Por quê? Porque a restituição nada mais é que um cálculo que a Receita faz daquilo que o contribuinte já teve antecipado, ou seja, foi pago pelo contribuinte, e o que ele foi apurado de valor devido na declaração. A declaração chama ajuste para isso, para que o contribuinte saiba exatamente o quanto ele deveria pagar, menos aquilo que já foi antecipado, e dá-se aí a origem do imposto de renda a restituir. Se o contribuinte, por exemplo, teve mais imposto a pagar, né, do que ele antecipou, fatalmente ele terá que pagar esse imposto em até 8 cotas a partir de 30 de abril. Se ele teve mais antecipação, né, ou seja, mais retenção na fonte do que ele apurou na declaração de ajuste, ele terá direito à restituição do imposto de renda. Como é que ele faz para resgatar o máximo possível daquilo que está retido em fonte ou para pagar o mínimo possível? Porque a gente fala dentista, farmácia, escola, faculdade, o que de fato pode e o que não pode entrar? Então vamos lá. Primeira coisa, o próprio software da Receita Federal, ele é um software que ele faz essa análise para o contribuinte. Uhum. Então, você tem 2 formulários praticamente para você fazer a declaração, que é o simplificado e o formulário completo. O simplificado, o próprio programa, ele permite um desconto de 20% de despesa dedutível da declaração dessa pessoa física. Então, quando ele preenche a declaração de imposto de renda, o programa já vai informando qual o melhor formulário para ele. O formulário completo é esse que o contribuinte informa, por exemplo, despesas médicas, assistência médicas, despesas, por exemplo, com instrução, despesas, por exemplo, de seus dependentes, despesas de previdência privada. Então, ele vai relacionando contribuições da Previdência Social de empregado doméstico. Então, ele preenche a própria declaração dele conforme ele fosse entregar pelo formulário completo. O próprio software da Receita Federal já vai mostrando para ele qual que é a melhor forma dele declarar. Então, neste momento, ele terminando de preencher a declaração, ele já sabe qual que é a melhor forma para ele restituir mais ou para ele pagar menos. Uhum. Então, a dica é sempre preencha todas as informações possíveis. Faça a declaração primeiramente com a intenção de entregar pela completa, né? E se, eventualmente, esse formato não for o melhor, o próprio programa da Receita vai informar. Vai te dar a dica para você fazer pela simples. Exatamente. Quando a pessoa ela tem a sua assistência médica ou odontológica pela empresa, mas ela paga uma porcentagem, ela deve colocar também? Ela deve colocar. Inclusive, esse é um valor que a empresa vai lançar esse valor no informe de rendimento, né, o quanto que ficou a cargo do empregado. Uhum. Então, muitas vezes ele paga um percentual e paga também uma coparticipação de consultas e exames que ele eventualmente faz. Então, ele pega aquele informe de rendimento que a pessoa jurídica enviou ou a própria assistência médica, em muitos casos ele é um plano individual, e relaciona isso na ficha de pagamentos efetuados, mas apenas aquele valor que ele fez a participação, né? Uhum. É muito importante também que, em muitos casos, o contribuinte gasta uma despesa médica e pede o reembolso. Uhum. Só é dedutível o líquido dessa operação, ou seja, ele deve lançar o quanto ele pagou e lançar o valor como não dedutível a parte que foi reembolsada, e só vai ser dedutível da declaração do imposto de renda dele aquela parcela líquida do gasto que ele teve. Prestar atenção na nota fiscal, né? Então, se, por exemplo, não é do seu convênio, você foi num dentista fora do seu convênio odontológico, de qualquer forma, ou você nem tem convênio odontológico, você gastou um valor lá.
tem que sempre pedir a nota para poder declarar isso, né? Exatamente, pedir nota fiscal ou recibo, no caso de pessoa física. Então, é importante que o contribuinte tenha em mãos todos os comprovantes de todas as despesas que permitem a dedutibilidade do imposto de renda. Por quê? Porque se essa declaração ficar presa por qualquer motivo na malha fina, esse será o primeiro documento a ser solicitado pelo fiscal. Se o contribuinte não comprovar através de cheque, através de pagamento por meio eletrônico ou através de recibos que ele teve essa despesa, a Receita Federal tirará essa despesa da sua declaração, ou seja, glosará a despesa e o contribuinte vai acabar pagando imposto sobre essas diferenças. E aí sim a gente pode ter certeza que as informações são cruzadas, né? Exatamente. Existem vários cruzamentos que a Receita Federal faz, principalmente com despesa médica. A última pergunta sobre despesas médicas é quando a pessoa tem mais de um convênio. Por exemplo, ela tem um convênio da empresa, que ela paga uma porcentagem, enfim, mas ela tem um outro convênio porque ela acha que é melhor que ela paga por fora também. Ela coloca os dois ou Pode opta por colocar os dois. Não há limite de dedutibilidade de despesas médicas, de convênio, seguro-saúde, seguro odontológico. Se ela tiver 2, 3, 4 planos, tiver planos diferentes dos seus dependentes, ela pode relacionar todos e todos serão dedutíveis até o limite de sua renda total. A última pergunta nas ruas do nosso repórter Eliezer Pereira. Zeca, qual é a última de hoje? Vamos lá, Jaque. Aqui do meu lado está o Sandro. Vamos ver qual é a dúvida dele sobre imposto de renda. Uma boa tarde, Sandro. Qual que é a sua pergunta? Boa tarde. A minha pergunta é se eu posso abater o imposto de renda se eu pagar o aluguel. Ok, obrigado, Sandro. Tá aí, Jaque. A dúvida dele é sobre o pagamento do aluguel, se isso deixa abater do imposto de renda. Muito obrigada pela sua participação, Zeca. Uma boa tarde. Te espero aqui mais vezes nessa semana, viu? Valeu, Jaque. Até a próxima e nós vamos voltar ao vivo sim. Pode deixar. Até lá. Obrigada, tchau. Eu vou até te aproveitar a pergunta do Sandro, que ele pergunta se ele paga aluguel, ele pode registrar isso lá no imposto de renda. Chegou uma pergunta pra gente do Facebook. Ela é assim, ó. O imposto sobre aluguel retido na fonte. Se a fonte... A pessoa escreveu desse jeito, eu vou te colocar como ela escreveu. Se a fonte pagadora atrasa o aluguel e paga os aluguéis atrasados de uma vez, qual é a alíquota? Da faixa de cada aluguel atrasado ou da faixa da somatória dos aluguéis? A pergunta é do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, obrigada. Já aproveitei para fazer as duas para você poder esclarecer. Então vamos lá. Primeira coisa, o aluguel deve ser relacionado sim. Na sua declaração de imposto de renda existe um campo próprio na ficha de pagamentos efetuados, só que ele não é dedutível, não há nenhuma influência sobre o imposto. Você deve declarar, mas isso não vai diferenciar em nada. Exatamente, ou seja, isso não é um benefício para o contribuinte, é uma obrigação de declarar, porque é por ali que a Receita Federal saberá que quem está recebendo esse aluguel tem que tributar. Tá? Então, é mais para cruzar a informação do que para... Exatamente. Assim como honorários advocatícios, honorários de profissionais liberais em geral, a pessoa física, o contribuinte, tem que efetuar esse lançamento, mesmo sem ter influência nenhuma no imposto a pagar ou a restituir. A segunda questão é de uma pessoa física que tem um imóvel ou imóveis e ele recebe de uma única só vez esses aluguéis, no caso atrasados de uma só vez. Ele deve utilizar a pessoa jurídica, né, que estiver pagando essa pessoa física, ou se ele estiver fazendo a declaração, recebendo esses rendimentos de uma pessoa física, né, que são duas formas de se calcular o imposto de renda retido na fonte, ele deverá utilizar a tabela progressiva do mês que ele recebeu. Ou seja, se tiver 3 meses de atraso, fatalmente ele vai ter que somar esses 3 meses de atraso e colocar em uma única tabela, que é a tabela do mês. Você recebeu tudo em novembro, em janeiro, em fevereiro, seja lá como Exatamente, porque na pessoa física é pelo regime de caixa, né? Mas ele também não precisa ficar muito preocupado com isso. Pô, eu vou adiantar um imposto a mais? Vai. Só que na declaração de ajuste anual, essa tabela vai ser multiplicada por 12. Então, na declaração de ajuste, vai fazer com que ele apure o imposto de uma forma correta, considerando como se ele tivesse recebido em 12 parcelas, né? E, fatalmente, ele terá um imposto de renda a restituir se for apenas um único rendimento que ele teve no ano, né? Então, esse valor que ele vai pagar a mais agora, ele vai poder restituir agora na entrega da declaração de imposto de renda. Infelizmente, eu tenho que encerrar a restituição. Vamos lá, o Zeca até falou isso. Quanto antes a pessoa declara, antes ela restitui? Quanto antes ela declara corretamente. Então, se a declaração dessa pessoa física tiver algum erro, conter algum erro, e ele acaba tendo que retificar essa declaração, ou ela fique presa na malha, mesmo entregando em primeiro lugar ou nos primeiros... Vai para o fim da fila. Ele vai para o final da fila. Então, o importante
Ao entregar a declaração, a Receita disponibiliza hoje um rascunho da declaração de imposto de renda. Ele pode lançar as principais informações. A gente até aconselha, eu já ouvi várias pessoas falando, Richard, para não fazer no primeiro dia, né? Você fez, não precisa lançar, já enviar na hora, calma, né? Vê se você fez direitinho, geralmente a Receita lança o imposto de renda, o programa ele disponibiliza uma semana antes do prazo de início para entregar a declaração. Então ele pode fazer antes, né? Mas é o que a gente sempre fala. Vai fazer a declaração num dia, confere no outro, ou pede para alguém conferir para ver se você relacionou corretamente a sua declaração. Tem um 0 a mais, um 0 a menos, né? Hoje qualquer informação errada faz com que a declaração fique presa na Receita, principalmente informações de rendimentos e pagamentos. Ela pode ser retificada a qualquer momento? A qualquer momento nos próximos 5 anos, a partir do dia que ela entregou. Só não pode ser retificado se esse contribuinte estiver sobre uma fiscalização. Aí, a partir desse momento, ela não tem mais espontaneidade para retificar as suas informações por meio da declaração de imposto de renda. Se quanto antes eu entrego, antes eu posso restituir, a pessoa que tem que pagar alguma coisa, tem que pagar antes também ou não? A data é estipulada? A primeira cota vence no dia 30 de abril, né? E as demais cotas, as 8 cotas, no último dia útil dos meses subsequentes. Lembrando que cada cota não pode ser inferior a R$50 e a partir da segunda cota, essas parcelas têm que ser corrigidas pelo juros Selic. Não paguei, acontece o quê? Se você não pagar, a Receita fatalmente emitirá uma cobrança contra você, uma notificação, né? E ela vai te cobrar esse imposto. Se você mesmo assim não pagar e eventualmente no ano que vem você tem imposto a restituir, antes de restituir o seu imposto no ano que vem, ela vai abater essa parcelinha que você deixou de pagar. Não deixe de pagar, vamos fazer tudo certinho, né? Olha, eu tenho muitas perguntas chegando pra gente na internet. Richard, eu queria combinar uma coisa com a minha produção de fazer um convite. Antes do dia 2 de março, você volta pra gente tentar esclarecer o resto das dúvidas? Pode ser, Rô? A gente já deixa marcado, a gente dá um print aí nessas perguntas e antes do dia 2 o Richard volta, porque são muitas perguntas, muitas dúvidas. Apesar de a gente fazer todo ano e parecer ser uma coisa simples, sempre tem dúvidas sobre a restituição. Muito obrigada, Richard. Obrigado a você, Jaque. Foi um prazer te receber aqui. Tem o telefone para quem quiser entrar em contato. 0 operadora 11 50 78 30 10. 0 operadora 11 50 78 30 10. Tem também o e-mail que é richard.domingos@confirp.com. Tá passando aí direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. E a gente aprende a fazer uma caixa de noivinho em MDF com a Daniele Medeiros. Não sai daí. Nosso programa está de volta. Eu quero mandar beijo pro pessoal que tá mandando recado pra gente lá na fanpage. A Elisomara Silva Costa manda recadinho e diz assim: olá, boa tarde, Jaqueline. Mande beijos pra eu, Narinha, meu esposo Edilson, minha filha Sara Evne, diretamente do Ceará, Aracati. Ó, um beijo pra você do Ceará, beijo pra toda a sua família. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, tá? Manda pra gente também o seu recado. E agora já é hora da gente aprender a fazer a peça do dia. Roda o VT. Daniele Medeiros está aqui para nos ensinar a fazer a peça hoje. Tudo bem, Dani? Boa tarde. Prazer te receber aqui. Dani vai nos ensinar a fazer, eu achei um charme. Tem a noivinha e o noivinho em MDF, é isso? Mesmo. Deve estar uma sensação, porque agora nos casamentos as pessoas estão inovando. Foi-se o tempo que era só bem casado de presente, não é verdade? Eu tô vendo que tem plaquinhas aqui, tem um monte de coisa bacana. Tá se usando muito, né? Colocar plaquinhas, quadrinhos, tem muita coisa bacana. Olha que legal. Tem pessoas, as crianças, até mesmo as damas que estão entrando com coisas diferentes hoje, Sim, né? Conta um pouco pra gente dessas novidades. Cada ano que passa, os noivos inventam algo legal, algo que a gente possa aproveitar. E o artesanato ajuda, né? A gente também com a criatividade, mas cada ano que passa é presente para padrinho, é criança que quer entrar com alguma coisa diferente, ou os noivos querem fazer uma entrada diferente na cerimônia ou na festa. E personalizar bem a lembrancinha, né? Cada ano que passa, os noivos querem fazer algo com a cara deles. E a gente consegue fazer isso com artesanato. E eu tô vendo que cada vez mais presentes que possam ser reaproveitados depois. Tem a cara do noivo, mas as pessoas que ganham não vão jogar fora, né? Isso mesmo. Por exemplo, as caixinhas é o máximo, porque toda mulher gosta de uma caixa para guardar. A gente sempre tem o que colocar dentro de uma caixa. Para guardar alguma coisa, guardar uma recordação, até mesmo para deixar no guarda-roupa. A gente adora deixar uma caixa no guarda-roupa com alguma coisa, um vestido.
E as caixinhas são sucesso. Vou passar a lista para você ensinar a gente, tá, Dani? Ok. Anota aí. Vamos precisar de a caixa em MDF, que não tá aqui, tá do lado de lá. Ah, está Caixinha aqui. MDF. Aqui, ó. Um rolinho para pintura pequeno. Pincel de cerdas macias. Lixa. Tinta PVA preta. Fita de cetim preta. Folha sulfite. Régua. Verniz brilhante. Strass. Lápis ou lapiseira. Tesoura. Cola quente. E cola branca que vocês estão vendo aí. A cola quente tá ali atrás da caixinha. Deixa eu passar para cá a nossa lista. Super simples, a gente vai fazer o noivinho hoje, né? Mas na criatividade você já vai ter uma ideia para fazer a noivinha também, né? Com os itens que eu vou mostrar aqui hoje, né? Que a gente tem, dá para fazer várias coisas. Bom, então eu vou começar pelo... né? Como diz, vou ser redundante, começar pelo começo. Pelo começo, pela caixa. Bom, para começar a pintar a caixinha, é bom que se use uma superfície, acho que vocês já devem ter mostrado aqui, mas vou fazer o passo a passo inteiro, tá? O MDF, ele é maravilhoso porque ele pega vários tipos de pintura e tal, mas a gente utiliza o PVA, tá? Então, você pode utilizar uma superfície, pode ser... Eu usei esse daqui que você encontra fácil, mas eu utilizo também azulejo, utilizo... Aquilo que você tiver em casa pra você usar. Em casa, Quem tá? tem o godê, enfim. Isso, o pincelzinho hidratado, tá? Então, eu vou começar a pintar a caixa por dentro pra gente ver. Ele tem que ser um pincel de cerdas macias pra não ficar áspera, não ficar grossa a tintura, né? Porque se você for ver bem aqui, ela tá bem lisinha. Bem lisinha, Tá? Então, fácil. Ó, começar a pintar com as cerdas bem molinha. Tá dando pra ver já que assim? Ele sempre dá um jeito. Olha, então a pintura bem simples, tá vendo? Posso acelerar com o secador? Pode, claro. O secador eu não trouxe, mas acelera, acelera em tá? casa. Você pode, não ter problema no quente, no frio. É mais fácil, porque antigamente a gente deixava pra ela ir secando, esperava. mas hoje com o secador super fácil, tá? Quanto demão você costuma passar pra ficar essa cobertura? Olha, eu passo a primeira demão pra ela cobrir os poros da caixa, né? Lixo, como é a tinta preta, que nem agora. Você vai pegar uma lixinha, você vai... Agora a gente lixa, ó, pra ela ficar bem lisinha. A tinta preta ou a tinta escura, com duas demãos, já. passou O problema a segunda, é já o branco. O branco, às vezes, 3, né? Ou até mais. 4, Dependendo se você gosta, é perfeccionista, gosta bem branquinho, até mais, tá? Então, ó. O preto, ó, dando esbranquiçada, passou a segunda demão, já tá coberto e perfeito. Perfeito, tá? Passou a segunda mão, ela vai ficar assim, ó. Já trouxe aqui prontinho pra gente. Posso por essa pra cá, então? Pode, obrigada. Então, ela já vai ficar assim, lisinha, tá vendo? Então, aqui eu passei uma demão por dentro, mas aqui já lixei, já passei a segunda demão, tá? Agora, para ela ficar com um acabamento bem bonito, porque ela vai ficar brilhante, se vocês virem, ela vai ficar bem brilhosinha, né? Para ela ficar com esse acabamento, eu vou passar o verniz. O verniz é simples, você pode tanto diluir dependendo do verniz, com a água, ou alguns, por exemplo, esse meu aqui, ele já vem bem diluído. Então, eu passo direto ele. Não precisa nem diluir em nada. Não, nada. E eu já passo direto com o rolinho. Ó, peguei aqui na mesma superfície. Tá. Vou passar pra vocês. Posso pôr seu tampinho? Pode ser. Obrigada. Então, ó. Olha só. Ele é simples, é uma caixa simples, pintura simples e com a sua criatividade você consegue fazer muita coisa. Geralmente essa caixa que é mais incrementada vai para os padrinhos, né? Isso, essa caixa aqui, essa daqui é para um champanhe, um espumante, né? E geralmente dão, mas tem noivos que dão toalhinhas dentro dessa caixa para ela ser compridinha. Mas tem vários outros tipos, tem as quadradinhas, que aí vai da criatividade também do Pode que pôr dá. toalhinha com sabonete, tem gente que faz para vinho, cada um faz de um jeito, Cada um faz de um jeito, tá? Depois que você invernizou, ela vai ficar
desse jeitinho aqui que a gente mostrou. Bem brilhosinha, bem limpinha. E eu já trouxe uma aqui acabadinha pra gente. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a camisetinha do noivinho, tá? Deixa eu pôr pra cá. Agora é a crítica de criatividade, gente. Isso. Vamos pegar tudo que ela sabe, ela vai contar pra gente. Eu já vi várias formas, várias pessoas fazerem de vários jeitos e eu acabei adaptando uma forma para fazer que fosse fácil, que não fosse muito difícil. Como o preto, ele é forte, para você pintar o branco por cima, ele fica um pouco... É difícil, vai ter que dar mais demão, né? mais o branco trabalhoso. Já tem que dar um monte de demão na madeira, imagina no preto, Imagina em cima do preto. Então, o que eu criei? Eu criei um moldezinho para essa caixa com o sulfite, tá? Mas você pode utilizar tanto aquele papel do scrap, que ele é mais duro, você pode inventar, vou fazer uma camisa coloridinha, pega um de scrap coloridinho, quero fazer de outras formas, vai da sua criatividade. Dá para fazer também com a cartolina, tá? Mas eu optei pelo sulfite porque ele é fácil. Todo mundo encontra, todo mundo tem. Todo mundo vai conseguir de qualquer lugar que estiver nos assistindo. Isso mesmo. É um triângulo do tamanho da caixa. Como que eu fiz esse molde, tá? Vou pegar a régua aqui. Olha só. Aí depende muito do formato da sua caixa, do tamanho dela. Então, eu medi aqui a altura dela e a largura. Então, aqui, ó, ela tem 9 por 23,5. Peguei o moldezinho aqui, que eu já fiz, já trouxe pra gente. Então, eu deixei 9, fiz aqui o 9, que é a altura de cima dela, por 23,5. E pra gente achar esse da camisa, né, pra gente achar esse ponto aqui, eu peguei a metade da caixa, que são os 9,5. Certo. Tá, 4,5, na verdade. Isso. Se você quiser, eu posso deixar no meu Facebook, o pessoal acessar depois para ver as medidas. Tá? Então, aí eu marquei, você pode vir com lápis ou com a caneta, marquei, tá? E aí ele ficou o triângulo da camiseta. Certo. Né? Da camisa, na verdade. Então, assim, depende do tamanho da sua caixa, tá? Achou o meio dela para fazer o triângulo. Aí você pode fazer isso com qualquer tamanho da caixa. Se ela Com qualquer for maior, tamanho. menor, mais fina, mais grossa, vai dar certo. Isso mesmo. Aqui, deixa eu pegar meu molde aqui. Bom, então, desenhado o molde, corta, né, com a tesoura. Você quer que eu corte um pra ver? Não tem necessidade, né? Cortar, não tem esse daqui, a gente vai colar o molde agora. Então, a gente vai utilizar cola branca. Eita, minha colinha aqui já deu uma... Eu não costumo, assim, eu gosto de mexer com as coisas. Tem gente que não gosta, mão, essas coisas. Eu gosto, eu sou... Então, assim, tem gente que pega o pincel. Você pode usar tanto um pincelzinho com cerdas duras para poder passar, ou você pode usar o dedo mesmo, tá? Eu vou fazer isso mesmo porque é o que eu costumo fazer. Ó, então você com a cola branca. Não precisa passar nele todo, até para não sujar. Obrigada. Imagina. Então, a gente vai passar nas pontinhas. Passar nas pontinhas do papel. Colinha branca, hein, gente? Sem segredo. Cola branca, sem segredo. Aquela que você encontra do seu filho, da escola. Facinho. Pega ela dele, facinho. Tá? Então, agora a gente vai dar o acabamento com o quê? Com a fita de cetim. Aqui eu já trouxe cortadinha, tá? Mas é a fita de cetim. Eu fui pela preta, fiz o tradicional. Tá? Como que eu tiro a medida dela? Também na caixa. Você pega lá o seu rolo de cetim, o acabamento dele vem aqui por dentro. Eu sempre coloco aqui por dentro para não ficar aquele corte aqui. Então, vem por dentro, tá? A gente vai colocar cola quente. Ó, passei pra cá e no final termina aqui dentro também. Já faz um acabamento, tá? Então, eu vou colar aqui. Aqui eu vou utilizar a cola quente. Você pode utilizar também a cola normal, que ela segura muito melhor do que a cola quente. Só que o problema é que aqui, ao vivo, a cola branca vai dar um pouquinho mais de... Ela dá um pouquinho mais de trabalho, É verdade. Ih, a minha colinha andou. Surpresa! Surpresa! Então, eu vou com a cola... Ela tá ligadinha? Não. Não, mas tudo bem. A gente vai fazer Vamos aqui tentar. Com a cola branca. É que a cola branca vai dar um pouquinho, demora um pouco mais, mas em casa isso. O melhor é fazer com a cola branca mesmo também, né? É melhor com a cola branca.
Mas assim, se você quiser também passar cola branca e um pouquinho da cola, se for rápida, tipo, tem essa semana pra fazer. Produção, sei lá. Né? Quiser colocar um pouquinho do pingo da cola quente também dá certo, tá? Se você fosse fazer com a cola quente, você vai a fita de cetim inteira ou só vai nas duas pontas? Só vai nas duas pontas, tá? Aqui e aqui, como eu fiz. Você pode já medir antes e cortar, mas eu gosto de medir aqui. Venho com a tesoura aqui, ó, e já faço o corte dela. Uhum. Ó, vim lá com um pouquinho de cola. Passei aqui. Tá? Ó, ela não vai segurar. Não, mas não tem problema, é só pra gente poder saber. Ok. Terminando, feito isso, vai fazer dos dois lados, né? Uhum. Vai fazer desse ladinho e vai fazer o terninho dele aqui também. Terminando por dentro, colocando por dentro e colocando Mesmo a cola acabamento, quente. certo. Tá? Agora eu vou ensinar a gravatinha. Sem a cola quente, mas é sem segredo. Pra ficar essa gravatinha aqui, a gente chama de laço Chanel. Vai mostrar ali no pronto, por favor, André? É o laço Chanel simples esse, tá vendo? Uhum. Não tem muito segredo. Você pode fazer... A medida você pode fazer na caixa, geralmente ele tem 12 centímetros, tá? Mas às vezes, dependendo do tamanho da caixa, você faz o tamanho que você quiser, tá? Aqui então a gente vai dobrar ele ao meio, vai passar a colinha quente aqui no meio, vai dobrar e ele já vai ficar assim, tá vendo? E para dar o acabamento nele na gravatinha, a gente passa o outro por aqui e fecha, tá? E isso tudo colocando a cola quente no finalzinho, que segura bem tranquilo e ela permanece. Não precisa da cola branca, não. Tá? Isso vai ficar. Você pode fazer também a cor que você quiser. Você pode de repente a roupa do noivo é azul, a roupa do noivo... Você pode até ir brincando hoje, com a cor os da roupa casamentos, do noivo, né? tem bastante gente querendo fazer casamento diferente, então qualquer cor dá pra você fazer. Agora, a gente, pra fazer os botõezinhos, tem algumas caixas que eu pego o botãozinho mesmo e coloco, tá? Mas o strass, ele é super fácil, super simples, já tem esse strass que ele já vem com uma colinha aqui. Então a gente vai fazer os botõezinhos da camisa. Que não vai ficar aparecendo muito, né? Porque não deu pra colocar, mas é simples. Ó, você pode colocar de 2, de 3. É facinho de fazer, facinho, né? tá vendo? Assim, se você quiser colocar um pouco com a cola branca... Para segurar bem? Para segurar melhor, é um reforço. Mas ela já vem com uma colinha, super fácil. Dani, você faz encomendas? Você atende encomendas? Faço encomendas. Então, para que você dá cursos, não? Por enquanto, não. Mas eu tenho no Face, a gente tem alguns vídeos, videoaulas. Dá para as pessoas assistirem lá. Dá. Então, quem quiser entrar em contato, tem o telefone, que é o 0 operadora 11 4624 0113. Tem também o e-mail, que é deasas@outlook.com. E tem também o Facebook, Deasas Personalize. Tá passando direitinho aí para vocês. Por quanto tempo de antecedência é bom? Quem vai se casar? Quem quer pedir encomendas? Olha, os noivos vão bem em cima, mas uns 30 dias eu peço, pelo menos. 30 dias dá, porque a gente deixa tudo pra última hora, né? Com 30 as lembrancinhas dá, né? são as últimas, mas com 30 Dani, dias obrigada, dá. volte mais vezes pra gente receber aqui, viu? Obrigada. Uma ótima tarde. Quem que tá com você nos bastidores? O meu esposo, Wagner. Seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigada, voltem mais vezes, uma ótima tarde. Obrigada pra você. Vamos agora pro final do nosso programa, é hora da mensagem do dia, roda o VT. A minha leitura nos últimos dias tem sido Ezequiel 37. Lá o Senhor tem falado comigo mais. Ele já falou diversas vezes, mas como a palavra dele é viva e eficaz, eu continuo meditando numa palavra que fala comigo praticamente desde a minha conversão. Ali a palavra de Deus conta que Deus levou Ezequiel a um lugar onde havia um vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam voltar a se transformar. E ele diz, o Senhor o sabe. E Deus dá uma direção para ele, profetiza sobre esses ossos secos. E de repente houve um rebuliço sobre aquele lugar e os ossos começaram a se formar com nervos, com carnes. E de repente se levantou um exército e Deus soprou o Espírito sobre eles. E naquele vale, que era um vale de ossos sequíssimos, através da profecia, levantou-se um exército muito forte. O que eu quero dizer para você é que talvez hoje você olhe para sua família e você não veja esperança. Talvez você olhe para a sua vida sentimental e você não veja esperança. Talvez você olhe para a sua saúde e não veja chance nenhuma.
Talvez você olhe para a sua vida financeira, para a sua vida profissional e você encontre, literalmente, um vale de ossos secos. Algo que te entristeça, algo que você olha e você fala, como eu pude deixar chegar nesse ponto, ou como chegou a esse ponto, não tem jeito. Para aquela pessoa, para aquela situação não dá. O que eu tenho para te dizer hoje é que a nossa palavra tem poder. E se nós começarmos em oração a profetizar a mudança, onde havia um vale de ossos sequíssimos, é possível se levantar um exército forte. Seu marido pode mudar, a sua esposa pode mudar, os seus filhos podem se transformar, a sua vida financeira pode ser transformada, a sua saúde pode ser transformada, o seu ministério pode ser transformado, mas há um rebuliço naquele lugar. E muitas vezes Deus vai te dirigir, junto com a profecia, junto com a oração, junto com o jejum, junto com a questão espiritual, Deus vai te dirigir a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa, a agir, a procurar um curso, a procurar um exame, um médico, a falar alguma coisa para o seu marido, a tomar alguma atitude na sua família. Seja dirigido por Deus, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Talvez a direção seja não falar nada. Veja qual a direção de Deus para você. Leia lá Ezequiel de número 37, que Deus vai falar mais ao teu coração e te lembrar que através da tua palavra é possível um exército ser transformado de um vale de ossos sequíssimos. Obrigada hoje pelo teu carinho, pela tua audiência. Te espero aqui amanhã, tá? Uma ótima tarde. Beijo grande pra você. Tchau!